Eu peço aos irmãos que abram o livro de Hebreus, amém? Capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Já louvo a Deus por mais uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor e agradeço, pela vida da pastora que me confiou mais uma vez trazer a palavra do Senhor para a noiva de Cristo, amém? Hebreus 3. Que versículo? Vamos ler alguns versículos a partir do 7. Amém? Vamos estar lendo a partir do 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Vamos pular aí pro 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Ainda vamos ler aí o 19, amém? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E os irmãos podem voltar aos seus assentos, louvando ao Senhor. Amém? Então, nosso tema é o perigo da incredulidade e da desobediência. Amém? Então, grande perigo é a incredulidade e a desobediência na vida do crente. E aqui eu creio que é uma palavra mais para crente. Então é um grande perigo, a incredulidade, ou seja, quando você não confia no Deus que você diz que serve. É um grande perigo quando você não crê, quando você não confia em Deus. E é um grande perigo também quando eu e você desobedecemos a voz de Deus, quando eu e você desobedecemos ao Senhor. Ou seja, é um grande perigo a incredulidade, a desobediência na vida do cristão. É um grande perigo a gente viver duvidando do Deus que nós dizemos que servimos e nós desobedecemos a Ele, desobedecemos às palavras dEle. Porque a incredulidade, ela nos faz duvidar da promessa de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente tem um coração incrédulo, a gente não confia plenamente, a gente duvida de que Deus vai fazer na nossa vida aquilo que Ele prometeu. A gente não confia que Deus vai cumprir na nossa vida a promessa. Quando a gente tem um coração incrédulo, a gente sempre acha que as coisas não vão acontecer. Mas nós devemos saber que nós temos que ser verdadeiramente crentes. Devemos realmente crer no Senhor, devemos realmente confiar, porque nós temos que ter a certeza de que o Deus que nos prometeu é fiel para cumprir na nossa vida. E nós devemos deixar de ser desobedientes, porque a desobediência a Deus, a desobediência à palavra do Senhor, ela nos afasta da comunhão com Deus, ela nos afasta do céu, ela nos afasta da promessa, ela impede que a promessa se cumpra na nossa vida. É por isso que hoje em dia muitos crentes não vivem as promessas de Deus, ou vê o tempo passar e nada acontecer por conta da desobediência e da incredulidade, amém? Então o texto aí inicia dizendo: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos.
Então aqui a palavra, ela já vem dizendo que o Espírito Santo diz. Ou seja, a palavra não diz que algum homem disse. A palavra não diz que, como está lá também no Salmo 95, nos versículos 7, 8 e 9, que vai falar exatamente essas palavras. A palavra não diz que o salmista disse. A própria palavra diz que o Espírito Santo diz. E aqui eu já vejo o seguinte: há muitas pessoas que elas vêm para a igreja e todo dia elas dizem: eu quero que Deus fale comigo hoje, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Outros dizem: eu vou para a igreja todo dia e Deus não fala comigo. Fala com fulano, fala com ciclano, mas não fala comigo. Acontece que se você quer ouvir a voz de Deus, é necessário você ler isso aqui. É necessário você ouvir a palavra. Porque a palavra é o próprio Espírito Santo falando com você. É o próprio Espírito Santo de Deus falando comigo e com você. Então não diga que Deus não fala com você, porque toda vez que você abre a Bíblia, que você lê a Bíblia, o Espírito Santo está falando com você. O próprio Deus está falando com você. Então o texto ele vai falar claramente, né, sobre a rebelião no dia da tentação no deserto. Então nós sabemos que aquele povo, os israelitas, eles foram um povo que eles foram libertos. Deus libertou eles do cativeiro, libertou eles da escravidão, tirou eles do Egito. Eles viram ali o mar se abrir, eles atravessaram ali a pés secos. Eles foram sustentados no deserto pelo Senhor. Eles foram sustentados com maná. Eles viram água brotar da rocha. Eles viram a própria glória do Senhor. Eles tiveram assim vários livramentos. Deus livrou eles dos inimigos por várias vezes. E aquele povo viu também as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Ou seja, aquele povo presenciou, aquele povo pôde contemplar muitos milagres, muitos sinais de Deus. Aquele povo viu Deus fazer coisas grandiosas. E mesmo assim aquele povo foi um povo incrédulo. Nós vemos que até as roupas deles, a palavra do Senhor, ela fala que nem as roupas dos israelitas, dos hebreus, as roupas não envelheceram no corpo deles enquanto eles estavam no deserto. Durante os 40 anos que eles estavam no deserto, a roupa não envelheceu no corpo, os calçados deles não se desgastaram. Ou seja, aquele povo, eles viveram maravilhas, viveram milagres. Mas aquele povo era um povo do coração incrédulo. Era um povo que vivia confrontando Moisés. Era um povo que vivia murmurando. Era um povo que vivia reclamando. Era um povo que vivia pecando contra Deus. E grande perigo, como diz o tema, grande perigo é a incredulidade e a desobediência. Então aquele povo foi um povo que tentaram a Deus. Como ali em Massá, né? Acho que é Massá. Eles colocaram o Senhor à prova quando eles questionaram: será que Deus realmente está conosco? Será que Deus realmente está com a gente? Então eles questionaram a Deus, mesmo vendo tantos sinais, mesmo vendo tantas maravilhas, mas eles tentaram a Deus. E o texto diz que Deus ali, com ira, com grande ira, Deus disse que nenhum deles ia entrar na terra prometida. E a palavra se cumpriu, porque Deus, ele não é homem para mentir. Então a palavra se cumpriu. Deus disse que eles não iam entrar na terra prometida. E aquele povo não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foram os descendentes, a geração que nasceu no deserto. Mas aquela geração que saiu do Egito, que Deus libertou, tirou do Egito, libertou da escravidão, aquele povo não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, por aí nós vemos que é grande perigo ser incrédulo e é grande perigo desobedecer a Deus. É grande perigo. Então não fique brincando com Deus. Não fique achando que dá para fazer de conta que é crente. Não fique fazendo de conta que você é um cristão, é uma cristã. Mas tome realmente posição de crente. Tome realmente posição de cristão.
Seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com o Senhor, porque com o Senhor não se brinca. Conforme o tempo for passando, os irmãos vão perceber que não dá para brincar com Deus, e que Deus ele não admite a incredulidade e a desobediência. Amém? Então nós vamos ver que a incredulidade ela nos impede de viver as promessas de Deus. Quando nós somos incrédulos, a promessa de Deus ela não se cumpre na nossa vida, porque eu e você precisamos entender que precisamos confiar nas promessas de Deus, precisamos confiar no Deus que nós servimos, precisamos ter fé, porque a fé ela agrada ao Senhor, a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos confiar. Se nós temos uma promessa de Deus, nós devemos perseverar até o fim. Nós devemos perseverar confiando. Nós não devemos ficar com dúvida, porque a dúvida que você tem muitas vezes, que nós temos muitas vezes, é que nos impede de viver as promessas de Deus, é que impede que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Então nós vemos isso claramente lá em Números, em Números 14, quando Moisés ele manda os espias, né, para ver como eram aquelas terras, né, de Canaã, para ver como era aquele povo vivia, para ver como era, se realmente aquela terra era uma terra boa, se era uma terra fértil. Então aqueles espias foram, e eles passaram lá 40 dias, e diz que quando eles retornaram, eles foram relatar para Moisés tudo que eles viram. Eles foram contar para Moisés, mas acontece que no meio daqueles espias, apenas Josué e Caleb não concordou com o restante com os outros, porque os outros eles relataram para Moisés que realmente a terra manava leite e mel, mas trouxeram fruto da terra para mostrar, mas eles também disseram que aquela terra, o povo daquela terra era um povo muito forte. Eles disseram que aquelas cidades eram umas cidades muito fortificadas, e eles disseram que havia muitos gigantes ali. Eles chegaram a dizer que aquela terra era uma terra de... Como foi que eles disseram? Era uma terra que devorava os moradores, ou seja, que matava quem morava lá. Então, eles, naquela situação ali, eles demonstraram que incredulidade, eles não confiaram na promessa de Deus, e eles quiseram ali também matar a fé dos outros. Eles quiseram ali também colocar medo, colocar pânico e deixar o povo de Israel incrédulo. Então diz que esse Caleb ele vai dizer: não, aquela terra ali nós somos perfeitamente capazes sim de vencer eles. Nós somos perfeitamente capazes de vencer e de tomar posse daquela terra. Ou seja, Caleb disse: o Deus que nós servimos está conosco. Se ele prometeu, ele garante. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então Caleb ele demonstrou que ele confiava no Deus que ele servia. Ele demonstrou que ele confiava na promessa, e ele permaneceu firme. Ele confrontou aquele povo, ele confrontou a incredulidade daquele povo, e o texto vai dizer que eles queriam até, o povo de Israel queria apedrejar Caleb e Josué por conta dessas palavras. Olha aí. Mas eles perseveraram, crendo, confiando, e eles entraram na terra prometida. Já os outros que duvidaram, Deus havia dito que o cadáver deles ia cair no deserto, e como eu já falei antes, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, elas morreram no deserto. E a palavra do Senhor vai dizer que foram muitas pessoas, cerca de milhões de pessoas, cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas por aí. Então era muita gente. Então nós vemos que a incredulidade ela trouxe consequência para aquele povo. Aquele povo foi incrédulo, aquele povo murmurou, aquele povo desobedeceu a Deus, aquele povo fez, como é que diz, bezerro de ouro para adorar.
mas aquele povo não entrou na terra prometida. Aquele povo não viveu a promessa por conta da incredulidade e da desobediência. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós também precisamos entender que é necessário confiar no Deus que nós servimos. Em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu e você viemos para Jesus, se eu e você dizemos que cremos em Deus, dizemos que estamos servindo a Deus, então é necessário eu e você crer que Ele realmente existe. É necessário eu e você crermos que realmente Ele é fiel para cumprir a promessa da minha e na sua vida. Nós não podemos duvidar, nós não podemos ter dúvida no coração. Nós precisamos crer, nós precisamos ter um coração mais crente, um coração mais confiante, um coração cheio de fé. Então aí no 12 ele vai dizer: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Então aí nessa carta aos Hebreus, ele está advertindo, essa carta ela vem advertir: tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ou seja, um coração, como é que diz assim, voltado para o pecado, um coração voltado para as coisas do mundo, um coração voltado para suas próprias vontades, um coração descrente, um coração que não crê em Deus, um coração que duvida daquilo que Deus prometeu. Então ele adverte: tenham cuidado, tenham cuidado. Ou seja, é necessário ter cuidado, e é necessário que eu e você venha estar advertindo também um ao outro, que nós devemos estar sempre exortando uns aos outros. Se nós vemos um irmão fraco, se nós vemos um irmão duvidar, nós devemos fazer tudo para que esse irmão ele volte a confiar, para que esse irmão ele tenha a fé dele renovada, a fé dele reavivada. Então nós não devemos ser incrédulos, e nós não devemos deixar que aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, que são nossos irmãos, permanecer na incredulidade. Então ele adverte: tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, para que assim vocês fiquem afastados do Deus vivo. Porque um coração que pende para o pecado, que pende para o mal, um coração que é descrente, que não confia em Deus, essa pessoa vai se afastar de Deus. Porque a desobediência, como eu falei antes, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta da comunhão com Deus, ela nos afasta do céu. Então nós vamos ver que a desobediência, ela é um grande perigo para nós, é um grande perigo para o cristão, porque a desobediência a Deus é como se você dissesse assim: eu rejeito tudo que Deus está falando aqui, eu não acredito em nada do que está aqui, tudo isso é bobagem. Diz que eu não posso viver, eu não posso ter quantas mulheres eu quiser, que bobagem, que mentira, eu vou acreditar nisso. Diz que eu não posso curtir uma festinha, que bobagem, Deus vai se importar que eu vá numa festinha, que eu vá curtir uma festinha com os amigos, com minha família. Que nada, aqui está escrito que eu não posso viver adulterando. Será que Deus vai se importar? Um pulinho, uma puladinha de cerca, Deus não vai se importar com isso. Deus vai se importar sim. Deus vai se importar sim. Porque quando eu e você conhecemos a Cristo, a gente veio para Cristo cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de erros, sim. Ele nos aceitou do jeito que a gente veio, mas Ele não chamou eu e você para permanecer da mesma maneira. Ele não chamou eu e você para permanecer do mesmo jeito. Ele não nos chamou para permanecer nas mesmas práticas de antes. Então nós precisamos entender que a desobediência, ela vai trazer graves consequências para a nossa vida. A desobediência, ela vai trazer graves consequências. Nós vemos um exemplo em 1 Samuel, onde vai falar ali de Saul. Saul, ele foi ungido. Deus, ele próprio escolheu Saul para reinar sobre Israel. Sim ou não? Ele foi escolhido por Deus. E ele até que começou bem. Mas a palavra vai dizer, a história vai contar, que lá na frente, Deus dá uma ordem a Saul, através de Samuel,
para que ele vá e destrua os amalequitas, porque Deus já havia prometido, Deus já havia dito, já havia dito lá em Êxodo que ele iria, como é que diz? Destruir totalmente os amalequitas, a memória dos amalequitas da face da terra. Então chegou a hora ali, e aí Deus ordena que ele vá e que ele destrua os amalequitas, que ele destrua tudo que fosse dos amalequitas, que não poupasse homens, não poupasse mulheres, não poupasse crianças, não poupasse nem bebês de colo, de peito, ou seja, que ele destruísse tudo, animais, tudo que fosse dos amalequitas, porque Deus queria realmente banir de vez os amalequitas da face da terra. Mas aí o que acontece? Saul, ele decide fazer o que ele quer, ele decide fazer do jeito dele, ele decide ir lá, e ele, como se ele pensasse assim, que nada, bobagem, eu vou fazer o que Deus está mandando, mas não precisa também matar tudo, né? Eu vou lá poupar o rei Agag, vou poupar também lá, né, os melhores animais, e Deus não vai nem perceber que eu poupei algumas coisas. E ele então vai e ele faz do jeito que ele quer. Olha o perigo de você fazer as coisas quando Deus manda você fazer as coisas, como foi pregado aqui ontem, do seu jeito, do jeito que você quer, da sua maneira. Então Deus deu uma ordem, mas Saul achou que ele podia fazer do jeito dele. Saul achou que ele podia poupar quem ele quisesse, o que ele quisesse. E então diz que Deus, ele rejeita Saul. Diz que Deus, ele rejeita Saul como rei. Aí hoje em dia tem crente que diz assim: quem Deus levantou ninguém derruba. Eu sou chamado, eu sou escolhido, eu sou escolhida. Ninguém vai me derrubar, ninguém vai me tirar, porque foi Deus que me escolheu, certo? Deus te escolheu, Deus escolheu. Mas acontece que você tem razão, ninguém, pessoas, derruba. Pessoas não derrubam quem Deus levantou, mas se anda na desobediência, se não anda como Deus manda andar, se não anda na palavra, se não anda de acordo com o que Deus ensina, se não faz a vontade de Deus, se é desobediente, se vive como quer, está na igreja, louva, canta, prega, faz tudo, mas vive da maneira que quer, nunca se conserta, permanece pecando, permanece praticando as mesmas obras, permanece do mesmo jeito, Deus, ele rejeita. Deus, ele rejeita sim. Se Saul foi o próprio Deus que constituiu ele rei sobre Israel, e o próprio Deus depois rejeitou ele pela desobediência dele, quem sou eu e você para achar que podemos viver a vida toda do jeito que queremos, podemos fazer tudo o que queremos, podemos viver da maneira que queremos, podemos fazer as coisas do jeito que queremos e nada vai acontecer, e Deus vai passar a mão na nossa cabeça e tá tudo bem, tá tudo ok? Não vai. Então é necessário obedecer, é necessário ser obediente, porque a desobediência ela traz consequência, a obediência ela traz graves consequências. Nós vemos outro exemplo, Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele cometeu um pecado. Ele cometeu pecado. Davi, todos sabem que adulterou. Davi, todos sabem que ele armou contra aquele homem. Davi, todos sabem que ele mandou aquele homem para frente da batalha para que ele fosse morto, para que ele pudesse ficar com a mulher daquele homem. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Ele era homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu. Ele realmente se arrependeu, porque você não viu mais em lugar nenhum da Bíblia dizer que Davi voltou a praticar o mesmo pecado. Mas mesmo assim, Deus usou o profeta para dizer a ele que a espada não sairia da casa dele. Então, nós precisamos entender que a desobediência vai trazer consequência. Não adianta achar que faz o que quer, vive como quer, finge que é crente dentro da igreja e lá fora vive da sua maneira, e lá fora vive como ímpio, porque Deus, ele não é ímpio. Deus, ele não é para se brincar. Com Deus ninguém brinca, de Deus não se zomba e nem se escarnece. Então é tempo de eu e você nos colocarmos na posição, buscar obedecer a Deus, buscar ser mais obediente
obediente, buscar ter um coração mais crente, um coração mais verdadeiro com Deus. E aí, nós vamos ver que, como diz lá, obedecer é melhor do que sacrificar. Então teve consequência grave na vida de Saul. Ele desobedeceu, ele fez as coisas como ele quis fazer, mas ele foi rejeitado por Deus. Então, para que eu e você não venha a ser rejeitado por Deus, para que eu e você venha viver as promessas de Deus, é necessário obedecer a Deus. É necessário deixar a desobediência de lado e obedecer ao Senhor. Então nós vemos que a obediência. E outra coisa, nós podemos ver que a desobediência e a incredulidade, elas andam sempre juntas. A desobediência e a incredulidade, ela anda junto. Ela anda junto. É difícil você ver uma pessoa incrédula ser obediente a Deus. Ela não vai ser. Se ela é incrédula, ela não é obediente. É verdade. Se ela é incrédula, se ela não crê na palavra, se ela não crê naquilo que Deus fala com ela, ela não vai ser uma pessoa obediente a Deus. Porque o exemplo de Adão e Eva, a gente viu que Eva e Adão, eles demonstraram que incredulidade. Eles não creram na palavra do Senhor. Eles duvidaram da palavra. Porque nós vamos ver que Eva, ela está ali observando aquela fruta, e vai dizer então que Satanás, a serpente, vira para ela e pergunta a ela: é verdade que vocês não podem comer dos frutos das árvores do jardim? E ela responde, e ela vai dar conversa a Satanás. Então olha o perigo de você dar conversa a todo mundo. Olha o perigo de você dar ouvido e conversar com todo mundo. Vigia, crente, porque crente que é crente não conversa com todo mundo, não dá ouvidos a todo mundo. Então Eva, ela ouviu a serpente, e ali ela responde, ela vai criar uma conversa ali com a serpente, e ali ela vai dizer à serpente: não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da que está no meio. E imediatamente a serpente diz a Eva o seguinte: ora, é mentira, Deus disse a vocês para não comer daquela árvore, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão ser como ele, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E ali prontamente Eva comeu do fruto, e a história diz que ela vai dar também para o marido, dar também para Adão. Então nós vemos aí que eles duvidaram, porque se eles tinham uma palavra de Deus, eles não tinham que dar ouvido àquela serpente. Se Eva, ela já tinha uma palavra do Senhor, Adão recebeu uma promessa do Senhor, uma palavra do Senhor. Era para ele ouvir o que Deus disse a ele, não era para ele ouvir o que a mulher dele veio e deu para ele a fruta e ele comeu. Ou seja, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você conversa, para que você não deixe de dar ouvidos à voz de Deus, para ouvir a voz de Satanás na sua vida. Então nós vemos que a incredulidade e a desobediência caminham junto, porque Eva ali, ela duvidou. Quando a serpente fez a proposta para ela de comer o fruto, ela duvidou do que ela já sabia que não era para comer, e ela foi e comeu. Ela desobedeceu a Deus. Então ela teve dúvida e ela desobedeceu. Ela foi incrédula e desobediente, e a consequência veio, porque eles foram lançados fora do jardim. Eles não puderam mais ficar no jardim. Então toda a Bíblia, se você ler, você vai ver várias histórias. Você vai ver comprovando verdadeiramente que a desobediência, ela traz consequência. E se a pessoa permanecer na desobediência, ela não vai entrar no céu, ela não vai alcançar o reino de Deus, ela vai ficar de fora. Então é necessário obedecer, é necessário crer na palavra do Senhor, e é necessário ouvir aquilo que Deus tem falado com você. É necessário dar ouvido, porque hoje em dia nós vemos pessoas que Deus fala uma vez, fala duas, fala três, fala 10, fala várias vezes. Mude, você precisa mudar, você precisa deixar esse pecado, você precisa deixar tal prática, você precisa mudar, você precisa. Mas a pessoa, ela não dá ouvidos, ela não escuta, ela ouve, é como se entrasse por
um ouvido e saísse pelo outro. É como se ela ouvisse ali, mas ela não quer nem saber. Ela vai e continua fazendo a mesma coisa. Só que vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Vai chegar uma hora que a palavra do Senhor diz que Deus, ele é longânimo. Ele dá oportunidade, ele vai dando várias oportunidades para a gente mudar, para a gente se corrigir, para a gente abandonar o pecado. Mas vai chegar uma hora que ele vai cobrar. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de mão. Vai chegar uma hora que ele vai deixar você de mão. E a consequência vai chegar na tua vida. Então, para que você não fique fora do céu, para que eu e você não fique fora do reino de Deus, é necessário a gente obedecer, dar ouvidos à voz do Senhor e obedecer. O segredo é obedecer. O segredo é crer e obedecer. E nós vemos que a obediência, o contrário da desobediência, a obediência, ela faz você viver promessas. A obediência, quando você obedece a Deus, quando você obedece a palavra, quando você anda do jeito que Deus quer, quando você é obediente, você vai viver as promessas de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E nós vemos isso claramente lá em Josué. Quando Deus deu a ordem ali a Josué para ir com o povo, né, o exército de Israel, e que eles durante 7 dias deveriam dar voltas nas muralhas de Jericó, e que no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas, e que após a última volta todos deveriam gritar. E ali eles foram, e eles não, eu creio que eles não entenderam. Eles ficaram sem saber como que isso vai acontecer. Eu não estou entendendo porque 7 voltas. E o que é que vai acontecer? Eles não tiveram esse pensamento. Eles creram no que Deus disse. Josué creu no que Deus falou. Se Deus disse, está falado. Se Deus mandou, vamos fazer. Se Deus ordenou, nós vamos obedecer. E eles foram, e eles deram as voltas, mesmo sem entender. Eles não questionaram, eles obedeceram. E vai dizer que quando eles deram a última volta, após a última volta, todo o povo em obediência gritou. E ao gritarem, diz que as muralhas foram ao chão. Ali diante deles as muralhas caíram. E aquele povo pôde entrar na cidade. Então nós vemos que a desobediência, ela afasta você da promessa, ela afasta você do céu. Mas a obediência, ela faz você viver promessa. A obediência, ela vai nos levar ao céu. A obediência, ela vai fazer cumprir a promessa de Deus na minha e na tua vida. Então aquele povo obedeceu, eles não questionaram. E hoje eu e você, como é que nós nos comportamos quando Deus faz uma promessa na nossa vida? Será que eu e você ficamos questionando? Ou será que nós resolvemos obedecer mesmo sem entender? Porque muitas vezes acontecem coisas na minha e na sua vida que a gente não entende. A gente não entende porque está passando por essa prova. A gente não entende por que isso aconteceu, por que tal coisa está acontecendo. A gente não entende. Mas a promessa é a promessa de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Nós devemos crer e confiar, porque o Deus que nós servimos é fiel para cumprir a promessa. O nosso Deus não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele tem uma promessa na minha e na sua vida, ele vai cumprir. Então é necessário crer, é necessário obedecer. Se Deus mandou, se Deus falou, ainda que você não entenda, ainda que você não consiga entender, ainda que as circunstâncias à sua volta digam que não vai dar certo, ainda que tudo você olhe para um lado, olhe para o outro e veja somente improbabilidade, é tudo improvável, é tudo impossível. Mas se Deus fez a promessa, continue crendo. Se Deus fez a promessa, obedeça. Se Deus fez a promessa, permaneça firme, porque a promessa irá se cumprir. Então, quando nós obedecemos, quando nós cremos, quando nós guardamos a promessa e decidimos crer, confiar e decidimos então obedecer, viver em obediência. Não, se Deus prometeu, ele vai cumprir, então eu vou fazer. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, então eu vou continuar confiando.
eu não vou desistir, eu vou perseverar, porque se há promessa de Deus, eu preciso confiar que Ele vai agir, Ele vai entrar na peleja. Então é necessário nós entendermos de uma vez por todas o perigo que é ser incrédulo e o perigo que é ser desobediente a Deus. Grande perigo é a incredulidade e a desobediência na nossa vida. A incredulidade e a desobediência na minha e na sua vida, ela traz consequências graves, consequências sérias. Então, que eu e você venhamos aprender a confiar em Deus, que eu e você venhamos, como diz em Hebreus 6, que eu e você venhamos confiar, que eu e você, já que decidimos estar com Deus, decidimos servir a Deus, decidimos estar com Jesus, decidimos nos aproximar de Deus, que a cada dia nós venhamos confiar, nós venhamos crer verdadeiramente, porque não adianta você estar na igreja todo dia, mas você não crê. Não adianta você estar na igreja todo dia, mas quando levanta uma prova na sua vida, você duvida. Quando levanta uma prova, você diz: eu não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais, porque está acontecendo isso e está acontecendo aquilo. Eu não perco o culto, eu não perco o culto de oração. Eu prego, eu louvo, eu danço, eu evangelizo, eu faço tudo. Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Então eu vou desistir, eu vou parar, eu não faço mais, eu vou voltar atrás, eu vou ficar lá no mundo mesmo. Entenda uma coisa: é necessário confiar, mesmo sem entender. A palavra do Senhor vai dizer que nós no mundo teremos aflições. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também vamos vencer. É necessário a gente confiar, é necessário a gente crer, é necessário a gente confiar, continuar confiando, para que Deus ele venha cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. É necessário a gente crer no Deus que nós servimos. É necessário a gente colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança nele. Por mais que a gente não entenda, por mais que as circunstâncias na nossa vida digam que não vai dar certo, diga que está tudo errado, diga que não vai acontecer, mas é necessário eu e você continuar crendo, é necessário eu e você continuar confiando, e é necessário que eu e você venha viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, que a cada dia nós devemos estar nos policiando, a cada dia nós devemos estar vigiando, a cada dia nós devemos estar fazendo uma análise da nossa vida. Será que a forma como eu estou vivendo está agradando a Deus? Será que a forma como eu sirvo, o Senhor está se agradando? Será que da forma que eu faço, Deus está se agradando? Porque muitas vezes a gente até, como um tema chama outro, e o tema da quarta-feira é o perigo da negligência. E como nós vimos ontem na pregação, grande perigo é você ser negligente, porque muitas vezes Deus ele me chamou e ele te chamou, mas muitas vezes nós até fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas nós não temos dedicação, nós não fazemos com zelo, nós não buscamos fazer o nosso melhor, nós não buscamos fazer com excelência, e nós precisamos aprender que tudo que fazemos para Deus tem que ser com excelência, tudo que fazemos para Deus tem que ser com dedicação e zelo, tudo que fazemos para Deus nós devemos fazer o melhor. E hoje o que nós vemos são o quê? Pessoas que são só alguns exemplos, eu não estou dizendo que aqui tem ninguém assim, nem. Aleluia. Mas hoje em dia um irmão, uma irmã é escalado, por exemplo, para limpar o templo. O templo é a casa do Senhor, amém? O templo é a casa de Deus. Aí o irmão, a irmã é escalado para limpar o templo, mas o que é que acontece? Ah, meu Deus, eu que vou ter que limpar. Depois que eu limpar a minha casa toda, depois que eu fizer minha comida, depois que eu fizer a comida do meu marido, depois que eu fizer isso e aquilo, eu vou lá e limpo. No fim do dia lá, quem sabe eu apareço lá e dou uma limpadinha de qualquer jeito lá. Então, está fazendo com excelência? Está adiantando fazer? A palavra do Senhor diz que quando nós fazemos a obra
Apenas porque nos foi mandado, nós somos servos inúteis. E quando nós fazemos relaxadamente, o que é que nós somos? Inúteis. Então muitas vezes alguém é o quê? Escalado para pregar, é escalado para louvar, mas não se dedica a estudar, não se dedica a ensaiar, não se dedica a fazer o melhor para Deus. É como se diz assim, eu já conheço o texto, eu já conheço alguma coisa, eu vou lá e na hora e falo qualquer coisa. E tem gente que ainda diz assim, na hora lá eu abro a Bíblia e o que cair é porque Deus quer que eu fale aquilo ali. E não é dessa maneira, não é desse jeito. Então uma coisa, um tema chama o outro. E nós não podemos ser negligentes. Quando nós somos negligentes, nós estamos desobedecendo. Porque não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Não podemos fazer as coisas para Deus do nosso jeito. Então que nós venhamos entender que nós precisamos fazer o melhor para Deus. Nós precisamos fazer o melhor. Quando é para o Senhor, tem que ser o melhor. E nós precisamos ser obedientes. Não somente ser obediente, não é só estar nos cultos. Ser obediente não é somente vir no culto de oração. Ser obediente não é somente evangelizar, porque você sabe que se você não for, a pastora vai saber e você vai tomar uma advertência. Não, ser obediente é quando você faz as coisas com amor. É quando nós fazemos as coisas porque temos amor no coração para fazer para Deus. Ser obediente é quando nós sabemos que é nosso dever, que é nossa obrigação fazer, independente de que alguém mandou ou não. Outro exemplo são pessoas que elas até estão na igreja todo dia, prega, louva, canta, evangeliza, faz tudo. Mas quando fala em ajudar na obra, quando fala em dízimo, quando fala em ofertar, dá um pulo. Ou seja, está sendo desobediente, porque a palavra do Senhor é mandamento do Senhor, é preceito do Senhor você dizimar, é preceito do Senhor, é mandamento do Senhor você ofertar na casa de Deus. É como é que diz? É nossa obrigação devolver de tudo que vem na nossa mão, os 10% na casa do Senhor, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Não é porque ele precisa de nada, mas é porque a casa dele precisa de mantimento. Mas hoje o que nós vimos são o quê? Pessoas que fazem até de tudo, mas não falam em dinheiro, porque ofende ela. Não falem em oferta, não falem em dízimo, porque ela vai se ofender. Não falem em ajudar na obra, porque ela não vai aceitar. Então, nós precisamos entender que obedecer a Deus vai muito além. Obedecer a Deus não é só estar no culto, não é só estar presente no culto, é obedecer a palavra, é obedecer os mandamentos, é andar da maneira que Jesus andou, é buscar ser santo, porque a palavra diz ser de santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos aprender a obedecer, precisamos a cada dia estar vigiando, estar nos policiando, estar fazendo uma reflexão da nossa vida. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou sendo diante de Deus? Como é que eu estou vivendo diante de Deus? Como é que eu estou me comportando diante de Deus? Será que Deus está se agradando de quem eu estou sendo, do que eu estou fazendo? Onde será que eu estou errando? Então hoje a pergunta que eu deixo para os irmãos nesta noite é: você tem crido quando Deus fala com você? Você crê mesmo sem entender? Você tem crido mesmo sem entender? E existe alguma coisa que Deus já falou com você, que você precisa deixar, que você precisa mudar, e que você ainda não obedeceu? Então se há, você responde para você mesmo e procure pedir a Deus, de hoje em diante, que Ele te conceda um coração mais crente, um coração mais disponível a obedecer, um coração mais cheio de fé, um coração que realmente confia em Deus, e um coração que realmente está disposto a obedecer. Diga hoje, a partir de hoje, quando orar, peça ao Senhor: Senhor, me concede um coração mais obediente a Ti, me concede um coração mais
mas confiante, mas cheio de fé. Não me deixa duvidar. Não me deixa duvidar das tuas promessas. Não me deixa duvidar da tua palavra. Não me deixa andar de maneira que o Senhor não vai se agradar. Me ajuda a andar na tua reta justiça. Me ajuda a andar em obediência diante do Senhor. Então que nós venhamos a partir de hoje entender o perigo da incredulidade, da desobediência na nossa vida, e que a gente venha estar buscando a cada dia viver uma vida realmente de verdadeiros crentes. Que venhamos ser pessoas que realmente creem no Deus que nós servimos. Que venhamos ser pessoas que não dependem de circunstância, que para a gente crer não depende de circunstância, não depende se a situação é provável ou improvável, não depende de palavra de homens, mas que a gente venha crer em Deus, que a gente venha ter fé, que a gente venha confiar naquilo que Deus falou para mim, para você, e que a gente venha viver em obediência diante do Senhor, para que as promessas dele possam se cumprir na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para